Respirando, trazendo-se mais profundamente no seu lugar do círculo. Muito bem, agora vamos nos mover para nossas reflexões do dia, né? O que é que eu trouxe aqui? Dos plays, da senda do autoempoderamento. Compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, parabéns, né? Para quem está aqui na Masterclass 5, vencendo a preguiça espiritual, vocês são poderosos, viu? Porque, ó, as marmanjas ficaram para trás ali e não é para todo mundo não que vai nessa Masterclass. Mas é sobre isso, né? Tem uma diferença astronômica entre querer e decidir. Astronômica. Isso está nas nossas vidas em todos os aspectos. Querer é uma coisa, decidir pagar o preço por aquilo é outra, viu? Por isso que a humanidade quer, mas não sai do lugar. Vamos embora. Interessante que nesse momento do planeta eu escolho o tema e vou buscar lá, né, nos trechos de Bárbara Marciniak, na senda do autoempoderamento, né, ensinamentos dos pleiadianos. E, e aí bem pertinente, sempre pertinente ao que nós estamos passando no planeta, né? A gente vai ver hoje aqui também. Então, aquela nossa reflexão básica de todo que eu sempre gosto de trazer, né, para que a gente respire e perceba que o fato de você estar aqui sentada nesse círculo virtual, tendo essa aula, outras partes suas estão sendo ativados e conectados e recebendo o sinal de que você está em conexão, né? Então, isso é sempre bom lembrar. E que quando a gente assume o lugar de estarmos em uma roda, compartilhando ensinamentos, compartilhando sentimentos, compartilhando emoções, compartilhando, enfim, partilhando o que estamos sentindo também, há um desdobramento entre realidades simultâneas que eh, que move uma informação entre realidades, tá? Daí a importância de estarmos sempre nos reunindo em círculos, né? Então vamos lá. Enquanto tudo parece se acelerar, incríveis mudanças estão ocorrendo e suas crenças a respeito da realidade podem mudar imediatamente em um abrir e fechar de olhos, em uma respiração, nossas crenças podem mudar.
crenças a respeito de mim, a respeito do cosmos, a respeito dos ensinamentos que eu estou estudando, a respeito da informação que eu estou repassando com o meu trabalho. Então, nós estamos em um momento de pura reformulação constante, tá? Crenças que podem serem mexidas dentro de nós, nossas crenças multidimensionais podem ser mexidas dentro de nós e abaladas. Tudo isso é por conta do que está sendo solicitado da humanidade, que é entrar em uma frequência de aceleração para os próximos níveis em que você é capaz de acessar de forma única. Cada pessoa vai acessar o próximo nível de si mesmo. E isso impacta na geometria que nós constituímos coletivamente, impacta na nosfera, nessa mente planetária coletiva, né? A pressão para mudar é ainda maior do que podem imaginar. Imagina só, hein? Mais do que a gente possa imaginar. Nos anais do tempo, o nanossegundo, ou seja, o nanossegundo, os pleiadianos colocam aqui como se fosse um desdobramento enorme em um piscar de olhos, né? Está provocando uma enorme transformação da consciência ao catapultar a espiritualização da matéria e restaurar a consciência de sua existência multidimensional. Então, a matéria está sendo espiritualizada através de guiança, de ensinamento e de mudança de consciência. Cada vez mais é requisitado que você entre em um estado de consciência com a divindade, no seguinte sentido de que eu não sou o meu corpo, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus sentimentos. Essa dissociação é muito importante. Eu estou ocupando esse, como dizia o Dr. José Arguelles, né? Valendo Votan, eu estou ocupando temporariamente esse traje espacial tridimensional, que é um corpo holográfico, que vem munido de pensamentos, tem uma qualidade mental também, além desse traje, tem uma qualidade emocional, através de todo um corpo emocional que serve de ponte de interação para vários níveis, não só desse traje espacial tridimensional, mas dos trajes espaciais tridimensionais que ocupamos em outros níveis eletromagnéticos e juntos vão compondo todo um corpo de luz. Esses outros trajes, né? Trajes de universo harmônico 2, trajes de universo harmônico 3, né? Então, é sempre sobre isso. Então, há uma pressão por mudança, tá? E essa pressão vai confundir os nossos estados egóicos, essa pressão vai aguilhoar nossas crenças profundas, essa pressão vai acelerar processos onde, como diz aqui, o despertar está sendo empurrado para a primeira linha de sua própria vida. E isso não é fácil. Porque nesses tempos estão aqui para aprender a dirigir a energia, aprender a direcionar para onde sua energia mental, emocional pode fluir em vias de facilitar ou proporcionar o seu próximo passo, tá? Mas esse empurrão para a primeira linha de nossa própria vida vai requerer de nós muitas coisas. Vai requerer para que eu veja, que eu perceba que as situações da minha vida, elas são um convite para eu resgatar a minha soberania, no sentido de que eu preciso encarar com soberania as coisas. Porque o que eu estou passando na minha vida atualmente, eu prefiro, eu permito e preciso. Respirando, né? Então, estar sob essa ótica é fundamental, senão você não resgata poder.
Seja a maravilha que esteja você passando, seja a tragédia pela qual você está passando, lembre-se de questionar. Por que eu prefiro, eu permito e eu preciso que isso esteja acontecendo? Qual a utilidade que o meu campo está se valendo disso? Qual a utilidade disso se apresentar para mim? Qual a utilidade de eu estar sustentando isso ainda na minha vida? Eu preciso saber isso. Vou descobrir hoje? Amanhã? Eu vou descobrir com o tempo. Mas eu preciso de pistas. E essas pistas só vêm quando você assume esse papel, essa posição. E aí, os questionamentos pleiadianos para nós, né? Serão capazes de superar o programa do medo para viver suas próprias experiências? Por isso, esses níveis de pergunta aí. Seguirão perseguindo a possibilidade da transformação, confiando em vocês mesmos e em sua intuição? Então, essa coragem de questionar, ela me retira de um papel de justificativas. Ela me retira de um papel de desculpas, que é pior do que justificativa. Ela me retira de um papel de reclamação, porque quem reclama é vítima. Daí nossas ferramentas de questionamento conectivo. Questionamento é libertador, gente, porque questionar vem a ver com o guerreiro, com a guerreira, né? Então é quando você começa a transformar, superar programas de medo através de programas de inserção de frequências vibracionais de coragem. Na coragem, o estado de coragem é um estado emocional ali onde você começa a girar o seu dial para um outro nível da coisa. É quando começam os eventos transformativos, tá? Que lá embaixo você está vibrando em tristeza, em depressão, e você vai, chega no nível de raiva. É tão interessante quando alguém é vítima, seja vítima intencional, vítima natural, seja o que for. Quando a gente passa por algo, tem um momento da revolta, percebe? Tem o momento da negação, depois você tem o momento de revolta, e aquela revolta dá uma raiva pelo que está acontecendo na minha vida, pelo que eu co-criei, né? Essa raiva é importante ser utilizada porque ela já está um pouco acima na escala vibracional e ela vai ser um pulo para que eu receba uma força para poder perceber de o que é que eu vou fazer agora para agir, né? Então, veja que também são níveis que a gente vai subindo, níveis que a gente vai subindo, respirando. Então, perseguir essa possibilidade de transformação é importante, né? Mas vai requerer confiança em nós mesmos. E como é que eu faço isso? Eu digo, bom, boa pergunta. As perguntas de milhões, né? Não tem esse como eu faço, você vai fazendo, você vai trabalhando, é trabalho interno. E requer treinamento, requer orientação, requer mentoria, requer terapia, né? Mas o primeiro ponto é da gente analisar o nosso comportamento diante das situações que nos apresentam, diante das pessoas, fazer um mapeamento do que está se repetindo na minha vida. E antes daquele evento se repetir, eu perceber os momentos antes daquilo acontecer novamente, né? Que é um momento, uma zona de vórtice, uma zona de crise que começa a surgir. Essa crise pode ser quando eu estava muito saudável, essa crise pode ser quando eu estava com um dinheiro legal, essa crise estava quando eu estava com um afeto, mas vai acontecer um momento em que eu vou ser testada, em que eu vou ser testado quando eu estiver folgado de dinheiro, situações podem acontecer.
Como eu vou reagir a essas situações, esses padrões? Quando eu estava saudável ou quando relações minhas de familiares próximos estavam saudáveis e eles adoecem. Nada vem ao acaso. Como eu reajo sempre a essas situações? Ah, eu tenho que ajudar fulano? Ah, eu tenho toda vez que ajudar fulano porque aconteceu de novo. Ou então, nossa, toda vez que eu recebo algo, que eu tô bem, acontece algo para eu gastar. Então, tudo isso a gente vai analisando, é um mapeamento, é um mapeamento. Tá? Tô dando aqui a vocês uma pincelada disso. Se quiser ir para isso, você vai precisar se inscrever na minha mentoria, que nem lançada foi. Ainda está em construção. Para mapear o seu mapa de navegação, para você começar a romper ciclos. Muito bem. Então, vocês estão sendo desafiados a voltar a avaliar quem são em relação com o mapa da existência cósmica, que se amplia continuamente, porque expansão é nossa natureza. Importante entender que numerosas raças extraterrestres interagiram com a humanidade e trabalharam na Terra durante mais milênios do que podemos imaginar. Mais milênios do que os dinossauros possam imaginar, tá? Conscientizar-se dessa nossa herança que procede das estrelas, nós temos uma herança que procede das estrelas e isso nos conforta, ao mesmo tempo isso nos lembra quando estivermos nesse processo de, como é que eu diria? De drama, lembrar-me que eu sou uma herdeira das estrelas. Eu sou uma herdeira das estrelas, entende? Essa lembrança é bem importante. Eu sou uma herdeira das estrelas, né? Então, compreender a complexidade desta verdade de múltiplas camadas é de vital importância para a transformação espiritual da humanidade. Lembrando que essa transformação espiritual, ela se dá através de você. E compreender o contexto onde nós estamos, nessa zona de experimentação e teste de livre-arbítrio, alguns chamam de zona neutra, zona de livre-arbítrio, né? Onde tudo pode. E dentro dessa zona, várias forças mundanas e cósmicas lutam em batalha desesperada para que lhes prestem atenção, já que sua atenção implica em que e em como focalizam sua energia para criar a realidade que encontram. Eu vou até botar isso aqui de amarelinho, tá? Porque quando vocês forem reler o slide, eu esqueci, isso aqui merece um amarelinho. Sua atenção. Deixa eu amarelar isso aqui. Bom, ok. Agora deixa eu voltar pro slide. Então, várias forças estão em batalha desesperada por sua atenção. Percebe? Olha, essas forças, além dessa realidade, é... ela Essas forças são como uma criança magoada, chateada, mas que quer uma criança birrenta, que quer que os pais e as mães façam aquela vontadezinha dela. Essas forças, esses arcontes, essas trevas, tá? E numa batalha desesperada para que você preste atenção. Porque se a sua atenção vai para o drama, você, como uma máquina holográfica de projeção, uma máquina de projeção holográfica viva, uma unidade de projeção holográfica, de cocriação de realidade, quando sua atenção fica presa àquilo ali, aquele drama que está sendo trazido,
Você focaliza a sua energia e você vai criar a realidade de acordo onde está o seu foco. Porque você está pulsando e retroalimentando emocionalmente, sentimentalmente, aquele foco, aquela narrativa. Respirando. E aí, quando vem notícia de aconteceu uma tragédia com alguém, tá acontecendo guerras no mundo, a gente precisa se ligar nisso. Nós não vamos fechar os olhos para isso, mas o nosso foco não tem que ser nisso, porque eu sei que acontece tragédias todo santo dia. Todo santo dia criança é violentada. Todo santo dia as pessoas morrem em acidente. Todo santo dia tem guerra, gente. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Se eu focar nisso, é isso que eu vou construir mais ainda. Eu posso, em vez disso, me reunir em grupo, ou pessoalmente, ou invocar minhas egrégoras e pedir paz, visualizar paz pelo mundo, visualizar um ambiente de conexão genuína com nossa divindade. Eu recebi a notícia, eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Eu sei, essa notícia já existe. Ok. Então, o que é que eu posso fazer hoje com as minhas ferramentas? Agora, ficar ali no drama e as pessoas vão retroalimentando. E rede social, então, é que elas retroalimentam mesmo e ficam ali. Eu acho um absurdo, eu acho até criminoso como terapeutas holísticos utilizam dramas para fazer propaganda e chamar o povo para suas terapias, porque até isso você tem na rede social, não é verdade? É. Entende? Então, usa isso como estrutura de marketing. Por que é que você não usa como marketing cidadão, mensagens de empoderamento, mensagens do que fazer quando um drama chega na minha vida, sem precisar estar focando em algum drama específico ou no drama dos outros, ou na tragédia dos outros, inclusive, né? Então, tudo isso ocorre. Então, muito importante isso aqui, né? A reivindicação, né? Reivindicar sua habilidade de mudar a atenção consciente, tá? É a habilidade eu vou até botar isso aqui também que precisa, gente. Vai ser preciso. Vai ser necessário botar aqui em amarelo também para vocês, quando vocês forem rever isso aqui. É, então, essa habilidade de mudar a atenção consciente. Será que eu consigo antes de. Acho que eu consigo. Vamos ver isso aqui. Olha, já mudou, não foi? Então, a habilidade de mudar a atenção consciente, percebe? Ser uma direcionadora, um direcionador do seu foco consciente. É muito importante. Isso é muito diferente de fugir de realidade, tá? Isso é muito diferente de positividade tóxica. Isso é simplesmente você assumir o comando do seu foco de consciência. Se você está se sentindo abalada, ok, valida a tua emoção, se estabiliza, faz um escoamento emocional ali, quem fez, né? Se estabiliza. E aí, Ju, para onde é que vai meu foco? Ah, mas eu ainda estou me sentindo assim, ok? Então pronto, então mergulha novamente, se estabiliza. Mas para onde é que eu quero o meu foco? É não perder o foco de perceber para onde você pode direcionar o seu foco. Então não perca o foco de você perceber que você pode direcionar o seu foco, tá? Lembre-se, o momento de poder é o seu agora, é o seu presente. E é o momento onde você está vivo, é o momento onde vibra as células do seu corpo. E você pode ser feliz nesse agora, simplesmente se conectando e respirando nesse agora, né? É,
Então, essa habilidade de mudar fará com que experimentem um conhecimento direto e serão capazes de diferenciar entre a verdade e a traição do que foi prometido, ou seja, a traição de feridas que carregamos, ou a traição de uma realidade que era para ser de um modo e não foi. É importante reivindicar essa habilidade de mudar a atenção consciente para chegar mais além dos confins de sua realidade física e entender o poder das forças que desafiam a gente no nosso despertar. Forças de distração, forças de ostracismo. E aí, os meios de comunicação, né? Rede social, televisão, mídia de modo geral, controlados, são utilizados como ferramenta para atrair sua atenção, para capturar sua atenção. Há um mundo possível carente de vitalidade e criatividade. É isso que ficam capturando nossa atenção. Para isso, para isso, para isso. E aí o que é que acontece? Eu vou me confundir com aquilo. Eu vou estar tão ali imerso naquilo que não tem como essa realidade não ser sustentada através de uma dessa rede neural coletiva. Então é importante nós criarmos ilhas de redes neurais de salvaguarda, é o que nós estamos fazendo, criando ilhas de redes neurais, estações de salvaguarda, estações de refúgio, onde nós podemos experimentar novas sinapses dentro de nós. Parar de repetir o nível de pensamento corrente. E olha, neuroplasticidade só se dá por repetição. Não adianta. Por isso que eu vou estar aqui falando o mesmo tema milhares de vezes, de milhões de vezes, que é para entrar na rede neural. Por isso que você vai estar repetindo meditação milhares e milhões de vezes, porque é para entrar na rede neural. Para você criar essas micro-regiões de redes neurais dentro de você. Por isso que a afirmação positiva a gente afirma feito um doido. Mantra a gente afirma feito um doido. Para ir lá em camadas inconscientes e reestruturar essas camadas, para desviciar a rede neural de modos de pensar corriqueiros, tá? Então, esses meios de manipulação, ao conseguirem que você preste atenção sempre a uma realidade de violência e de guerra, seus pensamentos e crenças mantêm vocês escravizados no vitimismo. E, claro, vítima é a ausência de poder, né? Vítima não cocria a realidade, vítima não sonha. Qual o seu sonho hoje? O que é que você quer realizar? Ah, eu sei lá, nessa minha idade. Ah, já passei dos 40. O que é que eu tenho que realizar sonho ainda? Ah, já passei dos 60. Como assim? Você não está aqui? Você ainda está aqui, né? Então, é, isso é ausência de poder. E aí, claro que a sua matriz condicionada de consciência, bitolada, ela vai dizer: ah, mas eu não tenho saúde para isso. Eu não tenho dinheiro para aquilo. Então você está dizendo que os seus problemas são maiores do que os seus sonhos, é isso? Ok, zumbi. Percebe? Ok. Percebe a lobotomização que fizeram na gente? Transformou a gente em zumbi. E que se seus problemas são maiores do que seus sonhos, ok, você é um zumbi. Então é hora de dar agora, ajustar isso aqui. Tá na hora de você resgatar a sua criança, aquela sua parte que sonha, que não vê limites. E depois a sua parte adulta vai ajustando esses limites. É, é muito importante se voltar a sonhar. Senão você não sai desse condicionamento aí, dessa ausência de poder, tá? E tomar responsabilidade, assumir responsabilidade. Por que dessa ausência de poder?
Às vezes no atendimento pessoal, no atendimento individual, né? Alguns clientes do Life Coach perguntam, mas eu tô nisso e nisso. Eu digo, ok, faz o seguinte, como exercício da semana eu passo muito para você vai fazer o seguinte, alguns, não é todos que eu passo, mas quando eu ver que a criatura está muito não tem como sair disso, não sei o que eu digo, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um roster do seu dia a dia. Eu quero até a próximo encontro, 7 dias, você dizendo o que é que você faz o seu dia inteiro. E você vai trazer esse relatório aqui para a sessão. Tem gente que não tem nem coragem de trazer. O cidadão, a cidadã está me pagando para eu acelerar a vida dela e ela não tem coragem de me trazer. Eu não fiz, eu estou com vergonha. Eu disse, eu não quero saber de vergonha. Aqui é um lugar seguro para você expor. Tá fazendo coisa feia? Ok. O que é essa coisa feia? É simplesmente estar se empanturrando de comida que não presta, tá no sedentário. Isso é coisa feia. Para mim, isso é normal. É feio, é bonito, não interessa para mim. O que interessa é que você precisa olhar para isso. Não sou eu que estou resistindo a olhar, é você. Você percebe? Às vezes eu pergunto à pessoa o que é que você quer. Ela buga. E muitos da gente vai bugar, porque deixou de sonhar. É mole um negócio desse, gente? Não é. Mas é o que está acontecendo. Respirando. Outra pergunta aqui que os play fazem: escolherão o pessimismo ou o poder? Escolherão o pessimismo ou seu poder pessoal? Primeiro é escolher, gente. Depois vai ver o que é que faz para fazer isso. É preciso escolher. Permanecerão cabisbaixo ou utilizarão sua nova energia para levantar o voo e experimentar novas alturas de conquistas, né? Diante de vários cenários e futuros que se apresentam diante de você? Always, sempre, sempre, respirando. Eia. Então, respira. Como vocês se sentem? Que palavras vocês podem ancorar agora aqui no chat? De como vocês se sentem recebendo toda essa informação ou essa lembrança de informação? Coragem, ancoragem. É isso aí. Privilegiada. Assim seja para isso. Felicidade, coragem, desperta, merecimento. Assim seja para tudo isso. Então, reflexiva. É isso? Chacoalho, chacoalho bacaninha, sustentando. Parece tão óbvio, simples e fácil. É. Eu não sei se é fácil, mas é simples. Já começa aí na simplicidade, né? Pelo menos já desafiada. Arrou. É importante se sentir desafiada, é importante se sentir reflexiva, é importante saber que merece. No que eu posso me desafiar hoje? Despertada também, né? Respirando nisso aí, em tudo isso está sendo ancorado, porque esse é o objetivo disso aqui. Esse é o objetivo disso aqui, dessa nossa reflexão de hoje. E por quê? Porque a gente precisa parar e respirar no que a gente, no que se sente, no que é reflexivo para a gente. Isso é, quando vocês estão experimentando isso é que vocês estão ancorando, é, faz com que você pare e reassuma o comando. Isso. Essas palavras me fazem ver as coisas legais que estão acontecendo no momento, o momento presente, o momento de poder, e me dão mais poder sobre os desafios. Muito bom, Ju, também.
E por que que a gente chama desafio e não problema? Porque a gente já saiu de um grau de vitimização, né? A vítima só enxerga problema. Quem está começando a entrar no outro estágio, que é aumento de poder, quando você sai do primeiro estágio de vítima, você vai para o segundo estágio, que é aumento de poder, justamente você já não usa muito mais a palavra problema, mas sim desafio. E você vai reconhecendo também o quão a riqueza. E aí, se o aumento de poder continua, aí do desafio a gente percebe: desafio é uma riqueza. É rico porque ele vai te proporcionar uma catapultagem para outro nível, se você se permitir. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, entre esse pessimismo, né, que é o do estado de vítima, ou meu aumento de poder, eu vou ter escolhas. Eu vou escolher. Tá? Então, continuando aqui, todas as formas de consciência nadam em um oceano de partículas subatômicas que estão em constante movimento. São os construtos de realidade. Então, eu, vocês, todo mundo aqui, a ameba, a bactéria, a barata, os dinossauros que estão lá em outra linha de tempo, os que já se foram aqui dessa linha de tempo, né? Os ETs. Então, todo mundo aqui são formas de consciência, formas biológicas, conforme nós conhecemos, e formas biológicas que não conhecemos, esses outros níveis, os cristais, né, os elementais, enfim, orixá, mestre ascensionado, tudo que você imaginar, são formas de consciência nadando em um oceano eletromagnético de partículas. Nossos elétrons, prótons, nêutrons, quarks, né, que constroem tudo aí, que são rastros virtuais de algo muito além. Então, elas são distinguidas por sua mente consciente e selecionadas para que sejam utilizadas com critério. É assim que a gente constrói coletivamente nossa realidade, tá? As partículas estão ativamente ocupadas em construir realidades porque estão em contínuo contato com todo o campo da existência e com todas essas formas de consciência. A maneira como utilizam sua consciência e sua atenção determinará a versão do mundo que criarão. E essa versão do mundo, e aí está uma base da cocriação, né? A mente, ela vai cocriar. E todo esse processo aí de construir tudo, de fazer com que esse oceano de partículas molde uma estrutura, um filme, que a gente chama de realidade, tudo isso vai ser de acordo com um alinhamento. O que é que possibilita tudo isso? Uma imagem que é construída na mente, sentimentos e emoções que são o combustível para isso se conectar com a malha refletir e fazer existir, que estão na minha mente inconsciente. E as minhas ações, os meus comportamentos na minha vida. Então, esses são os elementos que esse construto depende para existir, que a minha vida depende para existir, é desses elementos. Temos como direcionar isso? Temos. Mas requer um estado que começa com fundamentos base, né? Primeiro, medicina do coração, protocolo de coração, depois entrar em um treinamento, né? A gente precisa entrar em processos de como saber purificar para depois reconstruir, reprogramar a mente, o cérebro, tá?
para mudar comportamento. Tudo isso, tudo isso. É uma jornada. Não é simples, não é simplesmente você meditar, ai meu Deus, como é bom isso aqui, vou visualizar isso aqui que eu quero na minha vida, e você até começa a sentir, mas o seu comportamental não consegue sair de um processo de repetição. O seu mental, o seu inconsciente ainda está rodando em programas antigos, aprisionado em programas traumáticos. Então é isso, a gente viu que estamos nesse mar eletromagnético, né, de realidade que várias consciências ocupam esses construtos, muitas formas coexistem conosco nesse mesmo espaço. Então aqui, nesse universo harmônico um, densidade eletromagnética um, você tem muitas formas conscientes coexistindo conosco no mesmo espaço, mas nós não a vemos porque elas estão em linhas de tempo diferentes, tá? E só que elas se interconectam através de transmissão de frequência, de partícula, transmissão emocional, tá? Então, nós estamos aqui experimentando todas essas mudanças, no entanto, conforme vão aprendendo a integrar e incorporar a energia acelerada, essa aceleração que está havendo, né? Descobrirão que aquilo que estão experimentando também está acontecendo em outras camadas de realidade, em espaços alternados de consciência, em tempo e espaços alternados, né? Em outras versões nossas. Se abrir para isso é sempre importante, senão você vai se bitolar a esse único nível de realidade, dentro do qual você está, essa linha de tempo, que é uma de várias, e que você precisa cumprir o seu papel bem cumprido aqui nessa linha, mas que você não pode se aprisionar achando que ela é a única, tá? Então, é parte do desafio subir nessa onda de aceleração que está acontecendo, né? E essa onda de aceleração vai requerer de nós todos aqueles alinhamentos. Essa onda de aceleração vai, já diz o próprio nome, acelerar processos kármicos, para que você se livre de estruturas antigas, tá? E se você aproveitar a onda de aceleração, porque não é todo mundo que vai aproveitar, você despertar mais consciência e ter mais clareza na intenção de permanecer, isso é importante, de permanecer enraizado com poder na realidade 3D. Então é importante que você esteja aqui empoderada. Você precisa se empoderar aqui nessa realidade, para que você possa experimentar ela de forma melhor. Você pode começar a se empoderar hoje. Você pode começar a se empoderar amanhã. Você pode começar a se empoderar daqui a 30 anos. Ou você pode jamais começar a se empoderar. E são camadas, porque você já se empoderou de algumas, você precisa se empoderar de outras. Nas camadas, né? Respirando. E um dos caminhos mais importantes no caminho da recuperação do poder supõe descobrir a verdadeira história do planeta para entender quem são e de onde vêm, nossa história galáctica. Ai, para que que a gente estuda tanta coisa? Matriz de tempo, né? Vocês estão comigo já há algum tempo. Matriz de tempo holográfica, a realidade é holográfica, universo harmônico um, universo harmônico 2. Nossa, a Matrix foi instalada pelos arcontes, essas consciências aí que eram administradoras desse holograma, e nós estamos dentro de um simulador artificial, de um IA. Existem colheitas, uma colheita draconiana, uma colheita reptiliana, ou seja, várias agendas se cumprindo aqui no planeta. Tem uma agenda pleiadiana, uma agenda siriana, uma agenda paladoriana, dos tratados das raças índigo coletivamente. É necessário conhecer essas agendas, eu ter consciência dessa história galáctica. Porque não adianta eu ter sucesso financeiro, eu ter bons afetos aqui, relacionamentos amorosos ou familiares legais. Não adianta eu estar gozando de boa saúde se eu estou também alienado disso aqui, tá? Se não, volta lá.
na Masterclass 1 e ver o conteúdo lá. O babado que é. As linhas de encarnação fantasma artificial. Entende? Tá lá na Masterclass 1, lá nos roteiros de cenários, nos ciclos, nos circuitos de encarnação. Então, tudo isso. Ao mesmo tempo, eu também não adianta eu estar só na nave achando que os pleiadianos, os arcturianos, os sirianos, sei lá, os antarianos, os canopianos vão dar. O povo de Órion vai dar jeito aqui que não vai. Eles vão dar jeitos nos portais para a gente se acelerar aqui, daqui a gente cantar para subir e tchau dos circuitos fantasmas, tá? Não adianta eu estar em conexão e não olhar para partes da minha vida que precisam de correção. O meu corpo precisa o meu corpo está padecendo com sedentarismo, o meu corpo está padecendo com a má alimentação, me intoxicando todo dia comendo meu besterol. Tudo bem, eu comer uma vez na semana, duas vezes ali, como diz o nutricionista, o dia do lixo, maravilha. Mas se o lixo é todo dia, lascou, né? Não adianta se eu olho e tudo bem que o que está acontecendo comigo não é culpa minha. Saiam da culpa. Não, as minhas finanças sempre estão ali complicadas. Eu tenho que olhar para isso sem culpa, sem vergonha. Aprendam a ser sem vergonhas. Nós somos um bando de sem vergonha aqui porque nós somos empoderados. Não é culpa minha, mas é responsabilidade minha. É diferente. Quando eu digo que é responsabilidade minha, significa que eu co-criei e eu posso manipular isso e redefinir isso. Abrindo-se para essa consciência já é um começo poderoso. Não importa o cenário. Agora, o sistema quer que você se culpe. O sistema quer que você ache que você é um fracasso, que você nunca é bom o suficiente. Não. Mas se você se livra disso e recupera a responsabilidade, eu sou responsável por isso e eu tenho o poder de mudar isso. Porque tudo, gente, começa na consciência. Tudo começa na mente, não importa o cenário que esteja. O que eu vou formatar e vislumbrar para mim a partir de agora é o que vai importar. O resto passou. Ok. Enquanto o Cosmo está reivindicando que participem como cidadãos de uma realidade mais ampla para abrirem seus olhos a respeito da sua herança estelar, os controladores globais e seus mestres não físicos, que aí você entra as forças arcônticas mesmo da Matrix Fantasma, que movem os fios desse joguinho, dessa jogatela aqui, desse jogo do bicho aqui, que existe aqui coletivo, né? Jogam sua parte nesse jogo e estão empenhados em distraí-los para que não vejam a verdade. Vocês vieram para participar nesses eventos que vão transformar a vida para constituir a diferença. E aí, as decisões que tomam determinarão sua experiência e energizarão a possível realidade. Então, decidir é importante. Porque você ficar querendo, vai querer sempre. O povo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Nós temos 8 bilhões de pessoas querendo. Querendo uma vida boa, querendo dinheiro no banco, querendo saúde, querendo um amor maravilhoso, querendo viajar ao redor do mundo, conhecer. Tem 8 bilhões de pessoas querendo. Pouco, desses 8 bilhões, poucas não querem, tá? Poucas. Mas as que decidem, aí, ó, você vai ver o percentual baixar assim, ó. Vamos ver que as decidem vão para a escala dos milhões, dos muitos milhões. E as que agem, aí já vai ao funil, afunilando mais. Percebe? Acho que quer, todo mundo quer. Quem decide já não é todo mundo, já vai afunilando. Quem age, quem vai tomar ações na sua vida, aí afunila mais ainda. Percebe? Então, é sobre esse funil. É uma pirâmide invertida. É uma pirâmide invertida, tá? Então,
É sobre isso. Onde eu estou nesse contexto? Sempre tem três, quatro pilares. Quatro pilares. Espiritual, ou seja, de você estar num processo de espiritualidade, recuperando sua conexão, sua memória multidimensional. Poder manifestado, que é dinheiro, afeto e saúde. Ou, se não for saúde, como está o meu corpo físico, a forma que eu dou a ele. Se eu quero ficar mais gordinho, se eu quero ficar mais magrinho, entende? Então, esses pilares, e aí dentro deles nós portamos ajustes. Os cabalistas chamariam do nosso ticum, a correção a ser feita de acordo com o quê? Com um histórico de ancestralidade genética aqui do planeta e com um histórico também de ancestralidade cósmica. Então, vem todo um contexto para cima de mim. De eu ter aquele pai, aquela mãe específico, porque vão me render o quê? Pilares a serem trabalhados. Algumas pessoas vão ter que trabalhar todos os pilares. Essa aí já veio com um kit completo de cura para ser feita. Tem pessoas que vão trabalhar só com o pilar de afeto, porque o pilar de saúde e dinheiro está maravilhosamente. Outros vão trabalhar com o pilar de afeto e de dinheiro. Outros têm afeto, têm saúde, nunca adoece, mas o dinheiro está ferrado, nunca tem. E outros que têm saúde, mas o afeto e o dinheiro tá ferrado ali. Então, esses aspectos que eu vou escolhendo e vou priorizar. O que é que eu quero priorizar aqui para começar a energizar a realidade que eu quero diferente? Isso é a nossa missão. As pessoas perguntam sobre missão. Eu não sei qual é a minha missão galáctica, eu não sei qual é a missão que a Confederação Galáctica me enviou aqui. Eu digo, olhe sua vida financeira, afetiva e de saúde. Porque quando você modifica um desses pilares, camada, e tenha paciência também, né? Não é da noite pro dia também. Mas vá se trabalhando, faça as suas escolhas. Quando você vai modificando esses pilares, você está cumprindo sua missão, porque você não tem noção do que você está fazendo no campo morfogenético aqui, do planeta, né? Aí tem gente que tá ali, cheio, milionário, milionário, mas tá numa banheira, dopado de droga, de heroína, ou então dentro de depressivo, tá dentro do psiquiatra. Tem US$ 1 bilhão na conta, mas tá ali. Sem afeto, sem saúde, não sabe nem dono, mais nem dono de si, porque tá ali em profunda depressão. Então, não se trata só de dinheiro, não se trata de dinheiro, não se trata de afeto, não se trata entende? Não se trata de saúde em si, se trata do pilar que eu preciso trabalhar. Aquilo é um pilar. Respirando. Ah, muito bem. Às vezes eu vou na mesma padaria, naquele mesmo lugar, naquele mesmo percurso. Que tal você então pagar 3 dias para ir para outro e dar outra volta no quarteirão, na outra quadra e na outra padaria? Até isso quebra padrão. Então, vou amarelar aqui o negócio de novo. Lembrei dos livros de Jane, não sei o quê, né? De Sete. A natureza da sua realidade pessoal. Ver se amarelou. Questionar o marco de sua realidade pessoal. E claro, se você questiona o marco de sua realidade pessoal, você está questionando a realidade coletiva também. Já é ditado, já é como consequência. Questionar o marco, o ponto de atração. Questionar a base da sua realidade pessoal. Não deixa de ser uma tarefa sábia e saudável, já que desbloqueia o jogo mental condicionado.
e pode ser utilizado para explorar sua compreensão da vida na Terra, assim como o seu lugar no esquema da existência é quando você começa a reivindicar seu lugar, respirando, respira aí para baixo, para suas raízes. Ah, compreendendo o seu lugar. Uma mente desperta que questiona as coisas sempre tem um tremendo impacto na consciência coletiva. Questionar, questionar é algo aqui que a gente está falando consciente, tá? Tem gente que vai confundir questionar com militância, com fuga. Porque tem gente que vai na militância radical e foge, né? De si ali, naquela causa, naquela não sei o quê. Questionar é algo profundo, né? Por que é que eu tô aí nessa militância? Até isso questionar vai exigir daquela pessoa ali. É verdade, Ju. O questionamento comandando. Gente, eu acho mágico isso. De fato, a história tal e como está sendo ensinada e registrada é um impressionante fraude. Amarelei aqui o fraude, tá? Vá buscar as fraudes que estão na sua vida aí. Como ela está sendo ensinada e registrada é uma fraude. E é o que a gente chama do encantamento do sonho, né? Então, a Terra é muito mais antiga, nós temos um vasto programa de experiência, de ensinamento e de vivência, né? Nesse planeta. É uma estação Ur com várias linhas de tempo simultâneas, esse planeta. Então, a nossa limitada ciência é arqueológica, paleontológica, enfim, ela coloca datas específicas e aqui ela não tem nem noção, tá? Então, a humanidade não é sob nenhum conceito, né? A raça mais sofisticada que seu planeta viu e não é a primeira raça inteligente no sistema solar. Enquanto não for encarado isso, a gente vai ficando, ó, limitado a essa linha de tempo aqui. Limitado ao que estão dizendo sobre essa linha de tempo, sobre a narrativa que foi construída em cima dela, quando hackearam a realidade e colocaram uma camada, uma película para a gente enxergar através de uma película manufaturada de fraude para diminuir nosso poder, tá? Então, nós temos antigas civilizações muito mais avançadas, civilizações até mais antigas do que a Atlântida, do que Lemúria, que ainda são consideradas civilizações modernas do ponto de vista de nossa história cósmica e galáctica, tá? Então, várias formas de inteligência sempre compartilhou a Terra junto com vocês, e isso nos ensina os nossos ensinamentos das civilizações antigas, nas suas mitologias, nos seus textos, nas suas gravações em pirâmides e em pedras. Nos seus papiros, manuscritos, e os nativos também, com suas cosmologias, falam sobre, né, as divindades, os deuses que colonizaram isso aqui, tá? Então, durante bilhões de anos, né, as formas de vidas avançadas e inteligentes têm observado a Terra a partir dos seus palácios no céu. Há todo um programa. E para despertar e aceitar seu poder pessoal, vocês precisam estar dispostos a erradicar sua negação, que negação é fuga, né? E ativar as sensibilidades psíquicas para discernir entre a verdade e a traição. Isso é algo que os pleiadianos, através de Bárbara, nos falam aqui, né? Então, aqui eu coloco esse adendo, né? Uma intimidade com o coração energético e seu sistema emocional é importante, tá? Sem essa intimidade, nossa soberania é ameaçada, porque você fica dependendo de opinião externa. Essa opinião externa, às vezes, é a opinião até de uma entidade que está sendo canalizada. Vai desde uma pessoa do seu lado, da sua família, a um líder político, religioso ou a um mestre ascensionado.
Porque é, 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 nossa opinião pode ser capturada por qualquer uma dessas coisas. E aí, dependendo do meu nível traumático, o meu ego vai optar por qual dessas opiniões vai ser mais útil, vai ter mais utilidade para eu permanecer onde estou sem poder. Olha aí, é babado, é babado. Então, em diferentes momentos ao longo dos tempos, a Terra foi honrada como ancestral da criação. E quando a se reconhecia como um ser vivo, sua atenção consciente de tudo que acontecia dentro e fora de seus domínios era compartilhado com seus numerosos habitantes. Isso é a noosfera que o geoquímico Vernadsky, né, e o paleontólogo Teilhard de Chardin cunharam esse termo juntos aí. A noosfera, isso é a mente planetária consciente. Então, essa mente planetária ela é acessada através da nossa rede neural, quando ela está em ressonância com o campo do nosso coração, com o nosso campo magnético cardíaco. E aí, esse conhecimento era compartilhado entre todos nós, entre a consciência de Gaia. Isso é consciência xamânica superior, ela nos possibilita percepção sensorial elevada, diferente de percepção extrasensorial. Aqui nós estamos falando de percepção sensorial elevada, que nos traz clareza, tá? Ela vem às vezes com um sentimento, com uma conexão, uma paisagem da natureza, um lugar onde eu estou, uma árvore com a qual me conecto, né? Então, é uma pedra, uma rocha. Então, quando eu reconheço que tudo isso é vivo e faz parte de Gaia, você começa a entrar nesse nível de conhecimento compartilhado. E aí eu entro onde eu, como uma parte menor, uma parte fractal do cosmos, me conecto com essa malha viva. Isso se dá quando eu me integro com a nosfera, né? Com essa mente planetária. Quando eu percebo esse ser vivo dentro do qual eu estou como uma célula, tá? Então, é, é, e esse termo que são os pleiadianos que trazem, né, nesse texto, esse termo traição, né? É uma das feridas emocionais base nossas, né? Ou seja, algo foi prometido e não foi cumprido. Nós acreditamos em algo. Nós acreditamos, quase que diariamente as pessoas acreditam em algo que é manufaturado para elas e aquilo não vai ser cumprido, né? E isso gera traição. Então, nos últimos 6.000 anos, a história foi reescrita completamente, né? Nós temos nossos livros de história no colégio, tá? Tudo foi editado, homologado, escolhido direitinho. Algumas coisas precisaram ser apagadas, né? Então, os iniciados e as iniciadas que estavam a serviço da verdade, ou seja, da verdade no sentido de colocar as pessoas em um grau de consciência que elas se libertem com seu próprio poder, tá? Então, foram guardados ali entre sociedades secretas e depois, hoje, isso está disponível para nós já, né? Mas aqueles que começaram a ser delegados como escritores e escritoras dos modelos e das histórias oficiais, né, os escrivães, eram instruídos por essas autoridades de poder caído para modificar e transformar muito do que seria nossa história real, nossa história galáctica, as guerras estelares, os jogos de manipulação arcôntico, transformar tudo isso como alegoria e metáfora.
Para nossa sorte, alegoria e metáfora serve para entra no reino de arquétipos. E arquétipos nos proporcionam o quê? Modelos de comportamento que nós podemos buscar, que estão no inconsciente, que nós podemos trabalhar com eles. Ao mesmo tempo, arquétipos libertam, ao mesmo tempo, arquétipos também aprisionam e controlam, porque você fica sendo dirigida através de arquétipos da quarta dimensão. Fantasma, são criados como estruturas, como totens, né? De poder. Então, isso é muito rico, né? E aí sim, exato, aí foram criados os oráculos, né? Para deixar guardado esses códigos e essas informações sob formas arquetípicas oraculares, né? Para que não se perdesse tanto. Então, isso é o que Dr. José Arguelles Valon Votan chama de o encantamento do sonho da história. Lança-se um feitiço no tempo, um feitiço criando uma película holográfica através da qual a gente passou a enxergar a realidade e nós precisamos agora trocar a lente, tchum, trocar essa lente, colocar uma outra lente aqui, ajustando, ajustada ao nível original, com os programas originais. E ajustar essa lente significa alinhamento entre aquelas partes consciente, inconsciente e comportamental que foram faladas aqui no início. Respirando. Ah. E aí, vamos falando disso, continua-se aqui com a questão emocional, né? Experiências profundamente emocionais, graças à exploração da memória, podem abrir as portas a um estado único de consciência ao expandir a mente à presença de uma inteligência inata e maior. No entanto, quando tanto as memórias quanto a inteligência emocional são suprimidas, ou seja, nossas emoções foram reprimidas desde tenra idade e são ainda, né? E repressão causa perversão, né? Repressão causa perversão. A habilidade de conectar com a mente superior diminui e, na ausência da moral emocional, podem ser encontradas incontáveis razões absurdas para começar uma guerra. E a gente entra em guerra. A gente entra em guerra com a gente mesmo dentro do corpo, o corpo começa a adoecer. Por quê? Porque a habilidade de se conectar com vários níveis da mente superior se dá através do sentir, da plataforma que é o campo emocional, o corpo emocional. Mas se o meu corpo emocional ele é suprimido, ele começa a se tornar caótico. Então as informações que chegam do meu eu superior, elas passam por um filtro. Se eu tenho trauma instalado no corpo a partir de emoções presas, o filtro sofre distorções, eu não consigo compreender o que essa mente superior está me informando. Fora que também eu vou entrar em um estado de caos destrutivo, porque simplesmente houve essa supressão, né, de memória e de emoção que não foi concluída, que não foi experimentada, realizada de forma consciente, tá? Então começa as pessoas fazerem coisas que elas nem sabem por quê, né? Entra-se em guerra celular dentro do próprio corpo, entra-se em guerra familiar dentro da própria casa, entra-se em guerra profissional no ambiente de trabalho, entra-se em guerra civil, entra-se em guerra mundial. E não nos perguntamos por que estamos em guerra. A pergunta básica. Ah, vamos dizer, não é por território, é porque eles são certos e errados. Os próprios envolvidos sabem que não é por isso. Não sabem nem por que é, porque já perdeu a lógica da coisa, o senso da coisa foi perdido aí, tá?
Então, a razão para que se produza uma guerra sempre se baseou na crença direito é poder e porque tanta gente ainda leva em seus genes memórias antigas não resolvidas. Não podem recordar o passado porque as emoções estão suprimidas. Não há um processo terapêutico de acesso a essas emoções e por isso são facilmente influenciáveis e vão sendo regradas por programas automáticos. Programas automáticos que nos tornam não autômanos, mas autômatos, automatizados em programas inconscientes que estão ali rodando dentro dos genes cujas memórias não foram resolvidas. E considerando os nossos genes, aí nós entramos em um espectro, em um aspecto muito mais amplo, porque isso é campo morfogenético, e campo morfogenético não está restrito a uma genética de uma linha de tempo planetária apenas. Nossos genes, nosso código genético faz interface, recebe uma memória de outros níveis de realidade. Eu estou revivendo Maldek, um planeta que foi explodido. Eu estou revivendo Marte, um planeta que foi dizimado. Eu estou revivendo garras galácticas em Órion. Eu estou revivendo coisas. E aí vai em graus de escala menor. Eu estou revivendo o maior holocausto que ocorreu aqui, o Holocausto Lemuriano, cujo holocausto dos judeus foi uma minoria do que aconteceu ali. Ou seja, vai diminuindo, vai, a gente vai filtrando. Aí estou revivendo guerras em microescalas. Guerras civis em alguns países, guerra de tráfico, guerras de Ucrânia e Rússia, guerra de Palestina e Israel, enfim, isso vai sempre nessa repetição. É uma maneira de recordar o passado e ir trabalhando e curando ele. Então, guerra provoca um caos social insano, porque ninguém sabe nem porque está guerreando. A real é essa. É tudo memória não resolvida, né? Libera repressões emocionais que se baseiam no vitimismo, em certo e errado, né? Agora você é minha vítima, agora eu sou sua vítima, e na ausência de poder. A mídia usa isso, né? Essa furiosa revolta, ela está acontecendo em outros níveis dimensionais, não se limita à linha de tempo específica nossa, das nossas guerras, mas sim, ela eclode em outras dimensões, porque nós estamos tendo aí um verdadeiro fulgor emocional e linhas de tempo paralelas vão sendo abaladas, outros níveis dimensionais vão sendo abalados. Por isso que em alguns casos há uma intervenção, se aquilo for para uma esfera que vá atrapalhar uma grande distância do programa multidimensional que está sendo tocado e evoluindo. Então, morte e guerra foram utilizadas secretamente como oferendas aos deuses antigos, ou seja, aos arcontes caídos, como um sacrifício de sangue oferecido a seres de outras dimensões, que são atraídos pelo caos que a dor produz, já que as guerras servem precisamente para isso. Não tem outra serventia a não ser isso, tá? Então, essa violência e esse sangue, nosso sangue, inclusive, porta frequências de comunicação divinas, né, os códigos cristalinos do sangue, requerem que essas energias de dor e confusão para transformar em vassalos aqueles humanos que controlam o planeta. Aquele, aquela raça ali, aquele conjunto, aquele governo oculto que está aí no controle, então são controlados a partir dessa liberação dessas energias. Então, o que é necessário? Enfrentar essas energias sombrias e transformá-las com compreensão e compaixão pelo seu propósito. Porque essas energias sombrias estão em escala fractal dentro de nós. É aí onde eu tomo responsabilidade social, né?
Em que instância da minha vida eu estou sendo um míssil, uma bomba, um drone armado, né? Que mágoas eu sempre ainda escolho ou teimo em sustentar, aguardando que alguém chegue para me pedir desculpas? Então, onde eu estou me vitimizando? Que mágoas eu estou sustentando? Essa mágoa pode ser com relação a pessoas, pode ser com relação a situações. Às vezes tem pessoas que guardam mágoas por situações. Que feridas emocionais de traição, abandono, rejeição, injustiça ou humilhação ainda estão rodando em mim e eu preciso me conectar com elas para escolher mover elas. Isso começa com purificação mental, em primeiro lugar, né? Então, as energias caídas que estão no controle, tá, governam através de manipulação psicológica e espiritual, porque a humanidade rejeita enfrentar a seu medo coletivo de recordar o passado. Então, a nível pessoal, eu preciso recordar e curar o meu passado para poder escolher o meu futuro. Senão, o meu passado vai voltando. Eu fico jogando o meu passado para minha frente e tecendo um futuro de acordo com a minha perspectiva do passado. Eu sempre vou achar que a minha história do passado vai se repetir. Então, esse jogo, essa manipulação psicológica e espiritual, porque também tem uma manipulação espiritual. Se tem uma manipulação psicológica, é porque já tem uma espiritual que antecede a ela. Entende? Você chega hoje no centro espírita, sem querer diminuir a religião, tá? Mas assim, a gente tem que encarar. Vem um mentor e diz que eu tenho que pagar um karma, que eu tenho que trabalhar ali, porque se eu não desenvolver a minha mediunidade. O outro tem que dizer que eu tenho que estar na igreja porque isso e isso. Tudo manipulação espiritual para você se prender a passado e para você se distrair sem olhar para os seus traumas, sem você recordar o seu passado e curar o seu passado e escolher o seu futuro, que não está escrito, é o não escrito, tá? Então, ameaças de guerra e a criação de inimigos servem para manter as massas sob controle, fazendo aparecer o medo. O desafio da humanidade consiste em entender, em compreender os efeitos da guerra e se conscientizar do tempo e dos traumas. A conscientização do tempo e dos traumas. Acaba em mim. Isso tem que acabar em mim. Eu tenho que recordar o meu passado, refinar ele, transformar e amadurecer e expressar. Respirando. Ah. Pois é, tem todo um esquema. Por que é que a minha memória precisa estar parada para eu entrar no programa, vestir essa persona e aí depois eu começo a recuperar a memória. Porque senão não tenho como entrar nesses traumas. Então, aprender e reconhecer os padrões e símbolos que definem sua realidade. Esses símbolos podem ser estruturas de poder externa, estruturas de poder interna, tá? Instaurar uma nova compreensão que se encontra por trás do aparente significado. Há um bastidor em tudo, em tudo. Quais os bastidores disso aqui que está acontecendo na minha vida? Quais os bastidores dessa guerra? Quais os bastidores em tudo? Símbolos são sinais, manifestação e expressão de energia. E os símbolos, eles se apresentam diante de nós. E a dica, eu preciso decodificar aqueles símbolos. Um símbolo, às vezes, pode ser uma pictografia que eu recebi, ok. Mas um símbolo pode ser uma guerra. Qual o símbolo dessa guerra? Qual o símbolo do que está acontecendo na minha vida? Também. Padrões de símbolos, paradigmas.
Não se apeguem demasiadamente aos símbolos, porque poderiam perder o ensinamento maior que está por trás disso. Você, sua vida pessoal, é um fractal de tudo isso. Respirando. Ah. Então, onde se inicia a guerra? Que guerras você sustenta dentro de si ou com suas relações mais próximas? Então, Ho'oponopono nelas. Ho'oponopono, nessa técnica havaiana que a gente usa constantemente, é uma ferramenta boa de purificação, né? Para a gente aliar às outras nossas técnicas, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso é purificar em rendição. Você se rende ao divino, entrega ao divino, declara isso aqui para o divino, tá? É entrar em um outro estado de despertar que é o de rendição. Aconteceu, virou manchete. Agora eu quero liberar isso. Eu quero me perdoar por isso. Eu quero me desculpar por eu ter co-criado isso. Ho'oponopono. Salve os havaianos, aloha. Então, eu preciso entrar com consciência nesse processo, né? Entrar com consciência nesse processo. Quando eu digo sinto muito, não importa a ordem que você fala também, tá? Pode ser me perdoe, eu te amo, sinto muito, sou grato, enfim, não importa a ordem, não tem uma ordem, tá? Isso aqui. Sinto muito. Ou seja, quando eu digo sinto muito, eu não tenho a menor ideia. Quando eu estou dizendo isso, sinto muito, porque as pessoas às vezes interpretam errado e acabam fazendo oponopono achando que estão se culpando ou que estão se, sabe? E não se trata disso. Há um código aqui. Eu não tenho a menor ideia. Quando eu digo sinto muito, eu não tenho a menor ideia do que em mim co-criou essa pessoa, essa situação, essa realidade que eu estou passando. Eu posso ter uma pequena ideia, ok, mas eu não tenho a ideia do todo. Mas aceito que esteja em minha vida. Quando eu digo sinto muito, eu estou aceitando que eu co-criei isso. Eu não sei como eu co-criei, mas eu aceito que eu co-criei. Ou seja, eu estou recuperando poder nesse sinto muito. E eu estou falando não é para ninguém, não. Peguei uma briga com uma pessoa, aquela pessoa me xingou, eu xinguei ela, depois eu vou lá para o Ho Oponopono. Mas eu vou reconhecer que aquela pessoa é uma parte da divindade eu também. Então eu estou oferecendo isso para a divindade. Ergo para os céus e começo a oferecer. Sem personalizar. Porque se você continuar na personalização, você vai estar se aprisionando em moldes. Então, esse sinto muito é porque eu não tenho. Olha, eu co-criei isso aqui, eu co-criei essa pessoa, a situação com essa pessoa, ou se não foi uma pessoa, eu co-criei essa situação que eu estou passando de perrengue aqui na minha vida, mas eu aceito que ela esteja em minha vida. Eu preciso aceitar, senão eu vou negar meu poder. Me perdoe. É quando eu me perdoo também por tudo que eu fiz em minha vida, em meu passado, por o que eu estou fazendo no meu presente. Eu não tenho a consciência do que fiz, mas, por favor, me perdoe. Sabe por quê? Porque aqui você está se reconhecendo a divindade. Lembra aquilo que a gente fala? Eu não sou meu corpo, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos nem minha emoção. Então o que é que eu sou? Eu sou essa testemunha. Eu sou essa consciência que está se valendo dessas ferramentas todas para experimentar, para testemunhar. Quem é essa consciência? Eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou a divindade. Então é com isso que eu estou falando. É com essa consciência ao fundo de tudo. Me perdoe por tudo que eu fiz em minha vida, em meu passado, por ter colocado a gente nessa situação aqui. Ok, te amo. Ao dizer eu te amo, você não está dizendo apenas para si mesmo, para alguma persona em particular. Você está dizendo para a fonte. Eu te amo. Para a divindade você está falando. Sou grato. Eu sou grato por purificar. E muito obrigado por cuidar de toda essa situação. Entende? Então, estou agradecendo porque essa fonte em mim, essa fonte, essa divindade, ela está cuidando da situação. Então, quando eu digo eu sou grato, né?
Eu tô aí, ó, sendo grato pela minha vida, pelo que eu tenho nesse momento. Eu tô podendo respirar, eu tô tendo consciência, eu tô viva. Nesse presente momento, nesse exato momento de presença. Quando eu digo que eu te amo, não é só para mim mesmo ou para alguma pessoa, mas ao mesmo tempo é eu amo minha vida. Eu amo. Eu amo meu corpo. Eu me amo. Então, fazer isso com essa consciência é importante, tá? Então, ao dizer sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você não está dizendo para si mesmo, para alguma pessoa. Você está dizendo para o cosmos. Você está dizendo para o divino. Você está entrando em rendição. Você está se rendendo. Tem coisas que que o ego não vai conseguir controlar. Elas simplesmente estão acontecendo. Mas elas acontecem como fruto de um processo co-criativo. Eu, com a divindade, estamos co-criando alguma situação na minha vida. Então, é quando eu entro em rendição. Após aumentar o poder, eu me rendo ao eterno. per- Digo, pô, eu vou entrar em rendição. Quando você se rende, você deixa de ser vítima, porque você entende que você está no esquema do universo. É um estado de poder, onde eu reconheço que milagres não acontecem para mim. A fonte não vai me conceder milagres. Eles acontecem através de mim, esses milagres. Através do alinhamento, respirando. Quando eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, eu sempre procuro perceber que ação, que atitude eu vou ter que tomar, que zona de conforto eu vou ter que romper, entende? O que é que eu preciso fazer? Que comportamento? Qual é o comportamento que vai construir a realidade que eu quero? O meu comportamento atual está construindo a realidade que eu quero? Eu tenho que perceber isso, tenho que ter clareza sobre isso. Se não, quem eu devo ser, quem eu devo me tornar, como eu devo me comportar a partir de agora para ancorar essa realidade que eu almejo para minha vida. Percebe? Aí, isso é um dos elementos para alinhamento, né? Muito bem. Então, hoje a gente vai continuar com as nossas iniciações energéticas, dando seguimento aos níveis das árvores da vida, né? É, Nossas perguntas básicas que sempre são deixadas aqui mesmo, né? Quem, o que você é, por que você veio parar aqui, quem você pretende ser, o que você quer da vida, meu bem? O que está fazendo se permite fazer a partir de agora, ok? Arro. Então vamos nos mover para um breve intervalo de 10 minutos e depois vamos dar continuidade através das partilhas com o nosso fórum. Até já já.